Então, quantas raças Deus criou mesmo? Quando Paulo deixou Timóteo em Éfeso, ele disse: olha, eu te deixei em Éfeso por esta causa, para que você exorte certas pessoas a não ensinarem outra doutrina e não se ocupem com mitos, com fábulas. Pois é, de lá para cá, muita gente não tem feito nada a não ser crer em mitos e fábulas. Tem os que creem em mitos futuros, ou seja, coisa que eles marcaram para acontecer, então dizendo para o mundo inteiro que vai acontecer. E tem uns mitos passados estranhos, mas parece mitologia grega, mitologia nórdica. Uma dessas loucuras é a crença de que não havia apenas Adão e Eva. Uau, uau, uau. Outro dia eu vi o Agenor Duque, lá da Plenitude, falando sobre a Lilith, como se fosse uma realidade bíblica, Lilith. Mas tem essa turminha que diz, não, tem uma outra raça e tudo mais. Dessas crenças aí, a mais estranha que eu já vi foi aquela que diz que Eva teve uma relação sexual com a serpente. O que esses pastores têm na cabeça? Farofa? Porque se você mostrar, se você pedir uma consistência bíblica sobre o assunto, ele vai dizer, não, baseado é maconha, rapaz. Baseado nisso, baseado naquilo, baseado não sei o que mais, baseado. Ok, então vamos lá. Quando Eva... Ah, sim, tem aqueles que acreditam que... Saiu um solzinho aqui agora. Tem aqueles que acreditam que quando Caim nasceu, também foi resultado de uma relação de Eva com a serpente. Tá bom, quando vamos para Gênesis 4, Eva diz assim: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Tá chamando o Senhor de serpente? Adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Deus abençoou Eva e ela concebeu, né? Ela deu à luz. Eu tenho algumas perguntas para essa turma, né? Se existem duas raças, se todos não vêm de Adão, se existem duas raças, tem a tal da raça pré-adâmica, né? Se existem duas raças, você vem de qual? É bom você pensar nisso. Você é descendente de qual? Você vai ter que responder isso. Segundo, se existem duas raças, qual foi a que pecou? E essa que não pecou, ela está na terra? Ela existe sobre a terra? Às vezes o argumento não se segura nem por um minuto. É como lutar jiu-jitsu com uma criança. Quando Paulo foi a Atenas pregar o evangelho, ele se preocupou pegando aquela pista do Deus desconhecido, ele se preocupou em explicar como é que é o Deus que ele conhecia. O Deus judaico-cristão, o Deus das Escrituras, o que apareceu a Abraão, Isaac e Jacó, o que apareceu a Moisés, apareceu a Noé, daquele. Aliás, quando os ateus falam assim, que Deus? Eu falo aquele que apareceu a Moisés. É aquele. Quando a gente fala Deus, é aquele. Então, nessa apresentação de Deus, ele diz que esse Deus fez o mundo, não habita em santuários feitos por mãos humanas e não sei o que, etc. E continuando nessas características, lá em Atos 17, ele diz assim, de um só fez toda a raça humana. Ora, se a Bíblia está dizendo que Deus de um só fez toda a raça humana, para de inventar coisa. Para de inventar coisinha. Faz isso não. De um só fez toda a raça humana. Como se não bastasse, quando chegamos em Atos, em Romanos 5,
A Bíblia diz, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. O pecado entrou por um só. Se fosse duas raças, a gente teria uma raça pecadora e uma raça não pecadora. É cristão, é bíblico, é ortodoxo, conservador, crê na solidariedade da raça. A raça humana é uma só. Politicamente, o pessoal está querendo dividir em várias também, né? Tem a raça negra, tem a raça mestiça, tem a raça não sei, a raça humana é uma só. Raça humana e espécie humana. Mas tem também aquela questão da dúvida sobre como é que a humanidade se desenvolveu. Porque se era só Adão e Eva, então como é que não tinha outras pessoas? Como é que ele começa a dar nó? Como é que multiplicou, gente? Simples. Multiplicou em família. Porque a proibição de coabitar com os parentes mais chegados, ela só vai acontecer a partir de Levítico 19. Daí para trás, a raça humana se multiplicou do único jeito. Com os irmãos fazendo sexo entre si, com os sobrinhos fazendo com os primos. Foi o único jeito e se multiplicou rápido. Algumas pessoas dizem, mas quando Caim pecou e Deus colocou lá, deu aquela sentença e que ele seria errante na terra, mas ninguém podia tocar nele. Aí a Bíblia diz que ele foi para uma cidade, ele habitou numa cidade. Então, se era aquela família e já havia uma cidade, como é de onde veio todo esse povo? Então existe um erro que a gente comete quando o assunto é Adão e Eva. Quando o assunto é Caim e Abel. Eu não sei se você já viu aquelas gravuras de revistinhas de escolas bíblicas dominicais retratando Caim e Abel. Caim com um porrete, matando Abel. Geralmente colocam eles muito novos. Colocam eles, quando aconteceu a coisa, como crianças ou como adolescentes. Mas na verdade, quando a Bíblia fala de Adão e Eva, ela não tá falando de tempo. Ela não está relatando o tempo. Ela não está dizendo assim, no dia 3 de março de 2000 e não sei quanto. Não, ela só está dizendo assim, aconteceu. Eles trouxeram o sacrifício, um foi rejeitado por Deus e o outro foi aceito. Se fosse eu, desenhista, colocaria 2 velhos, porque a Bíblia não diz quanto tempo aconteceu para que Caim matasse Abel. Então as 2 criancinhas desenhadas na revista não faz o menor sentido. Então, resumindo para você, se tem 2 raças, qual é que pecou? Se tem 2 raças, você descende de qual? Eva não transou com serpente, coisa nenhuma. Ela foi abençoada por Deus e disse adquirir um varão com o auxílio do Senhor. E Paulo em Atenas disse, Deus de um só fez toda a raça humana. E Romanos 5 diz, por um só homem entrou o pecado no mundo. Sim, tem muita gente pateta pregando coisas patéticas, mas não com base bíblica. Se inscreve no canal, dá um like, comenta, divulga, compartilha. Valeu!